Fala, seus trenzinhos, vocês estão bom? Desculpa aqui, tava um pouquinho... tava atrasado aqui, porque tava comendo um queijinho aqui que Leonardo comprou. Bom, viu, Léo? Velho, você comeu metade desse queijo aqui já. Foi, mas... Tudo você. Porque senão vai perder. Ah, tá bom. Vai curar mais do que... Tá bom? Tô bom demais da conta. Galera, sejam bem-vindos, seja Gerais Podcast, feito pela Bem Dizer, marca de moda aqui, eu e o Breno somos sócios, vocês já sabem bem. E lá na Bem Dizer tem um cupom de desconto, Gerais Podcast, dá 15% em todo o site, mas espera acabar o episódio, depois você vai lá e garante as mineridades, pode ser? Combinado? Já compra pro Natal, não se atrasem, olhem bem o prazo. A gente tá enviando rapidinho, mas aproveitem, viu? Ou corre nas lojas também aí, Tiradentes, Mercado Novo e Savassi. Brenão, o papo hoje é com o Lucas Mitre. Eu zapiano é um termo de tiozão, mas... Você é tiozão, né? Sou tiozão. No TikTok, encontrei ele por lá, achei genial o que ele faz. E aí, quando eu fui ver que... Eu vi o vídeo e ele tem uma narração no vídeo. E aí, falei, esse sotaque dele tá parecido com o meu. Eu já comecei a fuçar lá, entrei em contato. E aí, que bom que ele topou de conversar com a gente. É o Lucas Mitre, ele tem o canal O Super Lento? Isso aí. Salve, salve, turma. Prazer estar aqui. Obrigado aí pelo convite. Boa, seja bem-vindo. O Super Lento, galera, é um canal, né, no YouTube e no TikTok, né? Hoje eu tô priorizando o TikTok e o Insta. Ah, tá, é isso. Mas Reels a ideia também, é ser né? multiplataforma mesmo, assim. Eu que dei um tempinho do YouTube pra dar conta das coisas. Legal. Basicamente, ele fala sobre física, né, e também um pouco de ciência além da física ali, né? Em algum momento tem essa interação. Com uma linguagem muito fácil de compreender, mas, sobretudo, ele usa câmeras de... Como é que fala isso? A gente fala... É porque às vezes buga o pessoal, isso é legal até começar com isso. A gente fala câmera de alta velocidade, só que a super câmera lenta o pessoal buga, né? Como assim, alta velocidade? Mas é uma câmera de super slow ou de alta velocidade? A gente chama de alta velocidade porque ela tira muita foto em pouco tempo, né? Então, ela é uma câmera rápida, tipo assim. Então, pois é, tá a câmera lenta. Ou rápida. Só que ela é rápida. Exatamente. Entendi. Muita foto aí o quê? Mais ou menos quantas por... Cara, aqui eu tenho disponível hoje, aqui em BH, que eu uso, ela faz 6.500 fotos, mais ou menos, por segundo na melhor resolução dela. Só que essa semana eu fiz um vídeo a 210 mil quadros por segundo, porque a gente tem um recurso na câmera que a gente consegue diminuir a resolução e aumentar a taxa de aquisição dela, saca? Então, é meio variável, assim. Tipo assim, aí você consegue fazer muitas fotos por segundo, né? Uma câmera absurdamente lenta, igual essa de 210 mil, só que vai ficar com a resolução tosca, assim. Vai ficar uma tirinha, assim, uma tripinha, mas às vezes, dependendo do que você quer observar, é o suficiente, saca? Caramba, velho, é trem demais. Pois é. Agora eu tô com a boca cheia de comer queijo aqui, ó. Eu imagino ser uma câmera lenta, agora você comendo queijo... Nossa, é mesmo. Tudo fica legal, velho. Pois é, o Lucas é formado em Física, né, pela UFMG, e aí acho que é justo a gente começar sobre, né, quem é o Lucas, como é que começou essa formação, esse interesse pela ciência, né, e depois essa tradução para o grande público, chegando à câmera lenta também. Show. A gente já conversou em off, assim, né, que eu tenho um lance muito de dentro de casa, que meus pais são de áreas de formação bem abertas, assim, sabe? Meu pai é músico, ele fez faculdade de música depois de velho, mas sempre trabalhou com música e antes, quando ele era mais novo, ele foi paisagista também. Então, assim, bastante coisa diferente, né? A arte ali muito, muito firme. Seu pai, desculpa, ele toca em banda, assim? Ele é artista? Meu pai, hoje ele toca solo, às vezes faz participação em uma banda e tal, mas principalmente ele dá aula e ele é luthier também. Então ele conserta instrumento, faz instrumento e tal. Tem uns violão pra levar pra lá, então. Aí sim, hein? Aí sim. Legal. Depois eu passo contato. Boa. Mas aí tem esse lance do meu pai, minha mãe é decoradora também, sempre mexeu com bastante coisa diferente, assim. Então eu sempre eu nasci e cresci com a cabeça meio aberta, assim, para diferentes visões de mundo, saca? E quando eu tava terminando o ensino médio, vem aquela pressão de vestibular, aquela coisa toda. Aí eu gostava bastante de exatas e, naturalmente, eu pensei, vou fazer alguma engenharia, né? Que você vai pelo hype do momento ali. Mas aí eu tentei meu primeiro vestibular, não deu bom, bati na trave. E aí, quando eu fiz cursinho para estudar para o próximo ano, aí eu comecei a me questionar, eu quero fazer engenharia porque eu gosto de alguma engenharia de fato, ou eu quero fazer engenharia
porque eu tô indo na onda da galera. E aí nessas reflexões e tal, eu fui percebendo que, na verdade, meu lance era com a física, especificamente, saca? Então aí eu fui pro curso de física, bacharelado e tal. Bacharelado qual que é? Licenciatura é para dar aula? Isso, né? E bacharelado pra pesquisa. A pesquisa. Aí no meio do curso eu mudei pra licenciatura, é? Aí você vai tendo contato com bastante coisa, né? O lance de eu ter uma visão mais aberta de mundo, assim, vindo de dentro de casa, eu sempre olhei pra tudo, assim. Então tem muito laboratório, muita área de pesquisa diferente. Aí eu tava ficando preso demais em uma quando eu fiz minha iniciação científica. Aí eu falei, pô, vamos conhecer outras coisas. Aí eu fui pingando de lugar em lugar, eu falei, cara, eu acho que o meu negócio é mais comunicar, sabe? Falar pra galera o tanto de coisa foda que acontece aqui dentro. E assim foi, sabe? Eu criei canal, fui mais pra área da educação, assim. É legal porque, igual você falou de mostrar pra galera o que acontece aqui dentro, que a gente realmente não tem nem noção, né? Tem um distanciamento entre academia, né, e mercado e sociedade, assim, né? Certa vez eu fui no laboratório da FMG de geologia, engenharia de minas. Cara, é maluco o negócio lá. E, tipo assim, um monte de pedra gigante, pedra que... Aí você vê o momento que ela trinca, é o momento mais... logo depois da maior força. E pra mim, né, que eu não sou engenheiro, né, e não sou de exatas, é uma coisa que eu nunca imaginei. O momento mais difícil, da maior força, é na hora que ela quebra. Saca? Logo antes. Entendi. Então, se não é na câmera lenta, você não consegue nem ver esse momento. Não consegue nem ver esse momento, exatamente. E, cara, tem muita coisa doida, velho. Eu fiz iniciação científica, por exemplo, num laboratório de neurociência, lá no Instituto de Ciências Biológicas. E aí você vê os experimentos que o pessoal faz para tentar entender dinâmica. Nesse laboratório específico, o pessoal estudava dinâmica ocular de coruja. Então tinha as corujinhas lá, eles botavam a TV nas corujinhas e ficavam analisando e tal. E aí você vê aquilo... Tipo assim, eu não tinha noção nenhuma do que era isso, sabe? A gente sabe que tem gente que estuda bicho e tal, a gente não faz a menor ideia de como é que isso funciona. Então, você entrar num laboratório, você conhecer uma área de pesquisa é muito doido. É verdade. No caso aí para coruja, deve ser porque ela tem uma forma de visão que pode ser aplicada em alguma outra coisa, né? Mas nem toda ciência precisa de necessariamente ter uma aplicação, sabe? Porque e isso é um debate muito legal de se ter, porque a gente costuma ter a visão muito utilitária da ciência, né? Tipo... eu vou aprender isso pra quê? Sim. Né? Enquanto que, na verdade, esse pra quê pode ser só enriquecer nosso capital cultural enquanto humanidade, né? Pra gente saber de mais coisas. E aí as aplicações brotam naturalmente, saca? Muita Entendi. coisa, assim, que a gente descobre que vira uma ferramenta tecnológica absurda surgiu sem querer. Porque alguém estava estudando uma coisa pela simples curiosidade de entender aquela coisa, sabe? E isso eu acho uma das coisas mais mágicas da ciência, assim, sabe? Legal. Comentar isso, acho que isso, a física, a ciência em si desperta muita curiosidade na gente, né? Que a gente fica, mas por quê? Mas por quê? Aquele tanto de porquê ali, você vai começar a estudar, acho que a mente deve dar uma viajada quando você está ali conectado com isso. Dá umas viajadas. se você não segurar de vez em quando você vai ver, tá 2 horas da manhã lá, tentando entender um problema e não vai conseguir dar o fechamento tão cedo. Os caras demoraram 200 anos para saber que o Sol gira, que a Terra Pois que gira no Sol. Pois é. Ô, Lucas, mas aí como é que começou você, né, de estudante ou já formado em física? Você pode me falar melhor, mas para a ideia do canal e do Super Lento ali, qual que foi o primeiro experimento que você percebeu, a primeira dúvida, a primeira curiosidade que te causou esse estalo, assim? Cara, então, aí eu falei, né, que eu entrei para uma iniciação científica num laboratório, aí comecei a ficar agoniado e quis conhecer outras coisas e tal, isso me deu vontade de comunicar. Somado a isso, eu consumia muito conteúdo gringo de ciência e via que não tinha nada assim no Brasil, saca? Tipo, do perfil que eu gostava, né? Os conteúdos mais mão na massa, experimental, assim. A gente tem, tipo, o Manual do Mundo, tem alguns canais que fazem uma coisa com a pegada experimental, mas diferente do viés que eu achava massa que eu queria explorar, assim, sabe? E aí eu falei, pô, a gente precisa de ter isso. Aí eu conheci um amigo meu que tinha as ideias parecidas, assim. A gente tirou o canal do papel em 2015, se não me falha a memória. E aí, em determinado ponto desse canal, eu falei, cara, a gente precisa de uma super câmera lenta. Vai ser uma ferramenta sensacional pra gente investigar e tal. E aí começamos a correr atrás. Aí achamos uma empresa que representava essas câmeras no Brasil,
Aí eu, na doce ilusão e inocência, fui perguntar quanto que era a locação da câmera. É uma câmera extremamente cara, porque é de aplicação industrial e tal. Só que o dono da empresa, ele é um entusiasta da causa científica, comunicação científica. Então ele abraçou a gente, sabe? E falou, cara, vamos fazer uma parceria aqui, vocês vêm, eu cedo a câmera para vocês, vocês gravam, e aí coloca o nome da marca ali, tá tudo certo. Mas, tipo, ele não ia ganhar nada com isso. Foi mais porque ele realmente gostava, assim, sabe? E acreditava na parada. E quanto que é uma câmera? Em off a gente conversa, não é muito bom entrar em valores, assim, mas é caro. Mesmo? É porque que acontece? Como é uma ferramenta para aplicação industrial de tecnologia gringa, a compra é muito complexa e burocrática também, entendeu? Tem toda uma questão de importação e tal. É igual o carro, assim, você vai pegar um Camaro, igual, eu lembro do Camaro porque eu lembro de ouvir antigamente essa história. Amarelo. Que a tipo, com, sei lá, $20 mil você conseguia comprar ele lá fora, que ele entrava como R$200 mil. Então tem esses descompasses, assim, né, quando a gente tá falando de importar uma tecnologia de ponta, assim. Entendi, sabe? entendi. Tem uma história do vídeo ou da curiosidade com tazo. Tem essa daí. Como é que é? Tipo assim, bater tazo. Você era bom nisso, né? Era bom. É? Como é que vocês batiam? Eu batia, batia por cima. Assim, mas depois eu fui aprendendo a fazer assim, né? Mas tinha gente que não deixava fazer assim. Esse que você fazia assim, a figurinha ficava onde? Como se fosse papel, a figurinha ficava aqui, ó. Pois é. Só explicando pra quem tá ouvindo, tá batendo do lado, né? Pra fazer um vento. Pra fazer um vento. Um bafo. Isso, um bafo. Exatamente. Tem gente que chama de bafão, tapão, né? Então, eu sempre fiz dessa forma aí. Botava o tazo na frente da minha mão e batia assim. E aí o que aconteceu? Entrou a pandemia, eu tava só com trampo, tava sem mestrado e o canal tava numa fase que eu tava meio parado, assim. E aí a cabeça vazia, fica aquela coisa, né? E eu revisitei uma coleção antiga minha de tazo que eu tenho ainda. Coleção? Aí eu comecei a pensar, pô, o que dá pra fazer com isso aqui e tal? Aí eu peguei e fui brincar, botei ele assim. Aí na hora que eu bati o bafo, né, desse jeito que a gente tá falando aqui, com a figurinha na frente ou do lado, você bate a mão, sai um deslocamento de ar aqui, e aí intuitivamente você pensa que o ar passando aqui, a figurinha vai levantar e sair assim, não é? Só que a figurinha vira pro outro lado. Ao contrário. Ao contrário, E eu achei isso extremamente intuitivo. Eu falei, caramba, mano, como é que tá acontecendo aqui? E como que eu nunca reparei isso? Porque não foi uma vez sem querer. Se você pegar e fizer isso agora, você vai ver que ela sempre virou ao contrário. Olha só. É um efeito que acontece. Aí eu falei, caramba, mano, isso daí vai dar pano pra manga, tá? Porque ninguém nunca fez isso, eu nunca vi ninguém falando, comecei a pesquisar na internet, não achei absolutamente nada. O tazo é popular pra caramba. O tazo é popular, eu falei, pronto, é isso, é a chance que eu tenho de fazer, talvez, um dos meus primeiros conteúdos pesados, a gente chama de conteúdo hero, né? Um conteúdo que é muito bem trabalhado, assim, saca? No caso, hero, porque é difícil e longo. Porque na produção de conteúdo a gente fala que tem 3 tipos de conteúdo, né? O conteúdo hero, o conteúdo help e o conteúdo hub. O conteúdo hero é sempre o cabeça de chave, é o conteúdo que você faz pra viralizar, tipo assim, pra chegar em o máximo de gente possível. O conteúdo help é aquele perfil de conteúdo que ele é o seu padrão ali, que a sua audiência está acostumada e espera que você vai receber. Tá. E o conteúdo hub são os testes que você faz, entendeu? Então, eventualmente, você quer testar alguma coisa nova ali na sua produção de conteúdo, a gente chama isso de hub. São, tipo, as minisséries novas que você faz, uma temporadinha para testar alguma coisa e tal. Esses dias esteve com o pessoal do Nerd Show aqui. E aí eles têm um hub que é, tipo, mini-doc. Gravamos com eles sobre produção de camisetas esses dias também. É isso, você vai testando. É a chance que você cria uma temporadinha de 5 episódios pra você testar e validar alguma ideia, alguma coisa do tipo. E aí, eu nunca fiz conteúdo, nunca tinha feito até então, isso foi em 2020, conteúdo hero, esse conteúdo sinistrão pra internet. Aí eu falei, pô, esse daqui tá me cheirando que vai ser né? Resultado, fiquei 11 meses estudando essa parada e registrando o máximo de coisa, porque aí eu quis pegar o tazo, reproduzir ele em grande escala, então eu fiz o tazo 1000 vezes maior, tentei ver se eu ia conseguir reproduzir o efeito em grande escala e não conseguia, entrei em contato com o pessoal do túnel de vento da UFMG, que é o pessoal da engenharia aeroespacial, né, que simula aquelas passagens de vento gigantescas, levei meu tazo lá, botamos lá, tentamos simular, não conseguimos replicar o mesmo impacto de ar, o mesmo deslocamento de ar que a mão faria, sabe?
E aí eu criei uma hipótese, ainda não tá com o martelo batido, sabe? Mas é uma hipótese razoável, conversei com alguns professores, eles botam fé, assim. E esse é o meu xodózinho de vídeo, porque foi o vídeo onde eu escancarei a metodologia científica, a investigação de ciência. E aí eu entendi que o meu lance de comunicador científico, divulgação científica, ele está muito mais relacionado em mostrar o meu processo de descoberta ali do que em falar a ciência pronta e batida. E aí eu mudei o meu jeito de fazer ciência na internet, sabe? Entendi. De falar sobre ciência. Hoje o meu foco não é mais ensinar algum conhecimento que todo mundo já sabe necessariamente. Mesmo que seja alguma coisa que todo mundo já sabe, meu foco hoje é mostrar o meu processo tentando resolver ou responder a pergunta ali, sabe? Sim, E aí a câmera entra como um aliado, uma ferramenta pra mim. entendi. E do Tazo? Fiquei curioso pra caralho. Qual que é a aqui. teoria, né? Então, a minha teoria, que a gente consegue ver em câmera lenta, é o seguinte. Quando o ar passa, ele sai daqui, da mão, ele lambe a figurinha aqui em cima. E aí, tem uma coisa que chama efeito Bernoulli. Que, tipo assim, quando tem uma passagem de ar em cima, isso diminui a pressão e puxa a coisa pra cima. Ah, Saca? Eu não sei se vocês já repararam, às vezes, tipo, quando venta e aí um toldo vai e ele faz uma barriguinha assim, é tipo isso, né? Surge uma força pra cima. Aí, isso faria o Tazo levantar assim, né? No jeito que a gente imagina intuitivamente. Só que quando ele levanta um abinho assim, abre espaço pra vir ar aqui de baixo. Aí o ar entra explosivo e bate aqui. tá. Ele tá inclinado. Isso. E aí, quando ele vem por baixo, a parte mais de baixo vira ao contrário que tá forte. Isso. Ar explosivo, você usou o termo? Como é que Você é? usou ar explosivo o termo? Não, entra uma quantidade de ar mais explosiva, né? Aham, legal. Que massa, cara. Não, mas eu acho que tá validado já. Tá vendo? Porque em câmera lenta é bem legal, que você vê direitinho. A figurinha, ela faz assim, ela começa a levantar pro lado que a gente acha, aí de repente ela levanta pro outro e faz assim, ó. Ah, Cara, tá. falando super lento, falando gerais, tá validado. Cara. Então pronto, aí sim. Tá a tese aqui, ó. Legal. E aí, então, a câmera... Assim, então, vamos já pensando nela, assim. Fala bastante pra eu comer meu queijo aqui em paz. Tá bom. Em paz. Mastigar, apreciar o queijinho aqui, ó. A câmera, ela é uma câmera, né, normal, entre aspas, com maior tecnologia para tirar mais fotos no mesmo espaço de tempo. Isso. Tá. E por isso você consegue ver o passo a passo do movimento ali. Isso. Tipo assim, uma câmera normal, igual essas que estão filmando a gente aqui agora, geralmente faz de 30 a 60 quadros por segundo. Então o vídeo ali, ele tá tirando 30 a 60 fotos por segundo. Uma câmera de alta velocidade a gente consegue fazer, igual eu falei, 6 mil, 10 mil, 200 mil fotos por segundo. Aí fica até demorado, né? Aí depois você bota isso pra passar devagarzinho, você abre. Ah, rapaz. É porque, tipo assim, 30 é como se 30 as imagens fossem passando entre uma e outra mais rápido. Tipo um time-lapse. Mais rápido do que 200 mil, né? E quando passa 200 mil fotos no mesmo espaço, você cria o efeito de slow. Isso, porque tipo o nosso olho enxerga mais ou menos nessa faixa aí, seria o equivalente a 30 frames por segundo. Então, quando eu gravo numa frequência de 1000 frames por segundo, na hora que eu vou passar em câmera lenta, eu coloco esses 1000 para passar na taxa de 30. Entendeu? Tá. Por isso que demora mais. Por isso que demora mais, por isso que abre o vídeo e fica devagarzinho. Entendi, porque se fosse na mesma taxa normal, a gente continuaria Vendo. Seria Só 1000 30. fotos por segundo, mas ela ia passar rapidão, né? do mesmo jeito. Rapaz. Então o nosso olho é mais ou menos 30, 60. Ou só 30. O nosso olho é mais ou menos 30, Entendi. É porque não é foto que o nosso olho tira, né? O nosso olho é tipo assim, o tempo que chega um estímulo visual e demora para esse estímulo chegar no cérebro e ser interpretado. Tá. Se não me falha a memória, é tipo 1/15 de segundo. Então, a partir de 15 fotos por segundo, a gente já vê uma imagem razoável, assim, saca? Tá. Que massa, velho. Eu vi também que tem a questão sobre da lente, né? Aí, no caso, a lente em relação a zoom, como é que é? A lente é tipo assim, se eu quiser ver uma coisa muito pequenininha, eu vou colocar uma lente macro. Se eu quiser ver uma coisa aberta, assim, igual eu tô te vendo aqui, eu vou colocar uma lente O nosso olho é 55 milímetros. Se eu quiser ver uma coisa que tá muito distante, eu posso colocar uma tela objetiva, sabe? Então, aí depende do que você quer filmar e tal. Entendi. E profundidade entra onde, né? Aí? Profundidade de campo entra na questão de se você quer ter tudo em foco ou não, tipo assim, sabe? Se, por exemplo, só o copo importa pra mim, mas nada do que tá atrás mais importa, eu posso deixar a lente com a abertura dela maior,
aí vai entrar mais luz. É difícil de falar, assim, fica meio abstrato, não, né? Mas, tipo, essa questão de profundidade de campo depende do que vai ser interessante para você. Então, se você quer pouca profundidade, é como se fosse mais focado na frente. Ali. Mais focado, E aí Entendi. fica aquele desfoquezão atrás, que às vezes é bem bonito, né? Pra coisa mais cinematográfica. O iPhone ficou famoso com aquele fotorretrato. Ficou, Só que o dele, ele usa uns negócios diferentes, assim. Ele embaça. Ele embaça, E tem uma, não sei se vocês já viram, já vi na Globo, quando no jogo, assim, que vai filmar o cara indo bater escanteio, que desfoca tudo lá atrás e traz a imagem pra frente. Dá até um efeito meio de videogame, assim, achei irado, entendi. realmente. Isso é massa. Aí, no caso, pra você, né, no seu trabalho, é porque aí você dá mais... É o que você quer gravar ali, né? Sim. Então, se você quer focar naquele que tá no início, você põe menos profundidade. Isso. Entendi. E tempo de exposição? O tempo de exposição, tipo assim, o que acontece? Quando você tira uma foto, o que você tá fazendo é abrir o sensor da câmera e aí ele recebe luz e aí ele fecha e isso foi uma foto. Então, se eu faço isso demorado, tem chance de, enquanto o sensor está recebendo a luz da foto, o objeto que você está tirando foto mexer. E aí borra a imagem, por exemplo. Certo. Entendeu? Então, quanto menor o meu tempo de exposição, menor a chance de borrar a imagem. E aí uma câmera super lenta igual essa que eu uso, ela é interessante também por isso, porque a chance de você ter uma imagem borrada ali, ela é muito menor. Então, tempo de exposição bem menor do que o normal. Bem menor do que o normal. Isso. Tá. A gente, em moda, em fotografia, a gente usa muito quando é coisa mais à noite. Sabe aquelas fotos que a luz fica meio que fazendo um caminhozinho? Sim. É bem assim, de carro, né? Exatamente, maior. Isso. O sensor ficou aberto, enquanto ele ficou aberto o negócio andou, então foi registrado um rastro. Entendi. E outra coisa que tinha anotado aqui era frames por segundo, que é justamente o que nós já falamos dos quadros, né? Frame e quadro é a mesma coisa, né? Sim, Entendi. E uma coisa legal é que tudo isso que a gente está falando, olha só, quando eu diminuo o tempo de exposição, quando eu tiro mais foto por segundo, tem menos tempo para entrar a luz na câmera, né? Então, a câmera de alta velocidade, ela precisa de muita luz. Então, tipo, é um equipamento que nunca tá sozinho, assim. A gente precisa de um equipamento bem robusto de iluminação também, saca? E, tipo assim, às vezes eu fico até meio tonto mesmo e tal, porque é muita luz, muita luz. Aí, geralmente, você faz coisa em laboratório? Eu faço no estúdio lá, eu tenho um estúdio na minha casa. Às vezes eu faço em laboratório, igual quando eu fui no túnel de vento e tal, eu vou e monto o setup todo lá. E é basicamente isso. E às vezes tomada externa também, porque o sol é muito bom, né? O sol naturalmente já traz muita luz pra gente. Então um dia bonito de sol é da hora. Eu tava conversando com ele aqui mais cedo, tentando trazer ele aqui pro 09, mas ele falou que tem quantos estúdios? Você falou já eram uns Não, dois. o oficial é um, eu tô construindo um outro agora e tem um outro de uma agência parceira que a gente tá produzindo um curso. As portas estão abertas também. Com certeza. Negociar um preço bom pra você. Vamos que vamos, quanto mais melhor, né? Boa. Ô, Lucas, e vamos pensar sobre a utilidade, né? As formas de usar a câmera, né? No dia a dia, e pensando muito em mercado, indústria, né? Assim, quais são as aplicações que são mais famosas desse tipo de instrumento? Cara, são são 3 braços principais que existem, né? Que é o cinema, a indústria e a aplicação laboratorial, pesquisa, né? O cinema acaba que vai usar a câmera lenta ali para alguma coisa ou outra e não exige tanto da câmera assim. Tem umas câmeras que são específicas de cinema em câmera lenta. Eu, no Brasil, desde que eu entrei na empresa que eu trabalho hoje, que é a empresa que tem essas câmeras de alta velocidade, que é a empresa que abraçou o projeto lá no início, né? A gente sempre está muito ligado com indústria e com instituição de pesquisa. Então é muito laboratório de universidade federal, essas coisas que compra. E indústria tem uma infinidade de aplicações. Indústria bélica, que eu nem sabia que tem algumas coisas fortes no Brasil e tem, sabe? Tipo, tem uma empresa que chama Avibras, que inclusive sofreu bastante na pandemia, com questão de... Teve uns cortes bem robustos lá. Mas é uma empresa que faz motor de míssil, que faz uns blindados de exército absurdo. Eles têm um mercado imenso no Oriente Médio, assim, sabe? E, tipo, é umas coisas grandes mesmo, sabe? E eu já prestei serviço lá, foi bem bacana, assim. Eu tento ficar com a visão mais técnica, porque quando você pensa em indústria bélica, no resultado final é bem paia, né? É complicado. Mas, como era a parte de desenvolvimento e
a parte que eu fui lá era motor a gente fala motor de míssil, mas é foguete também. Tem um foguete que usa esse motor que chama FTB, é um foguete de treinamento básico que eu já gravei também, que é um foguete de teste que o exército faz e tem um lançamento igual esses lançamentos que a gente vê na TV também, só que é pequenininho assim, sabe? É mais para manter o exército treinado ali. Mas enfim, aí eu tive acesso, por causa da câmera lenta, a uma área restrita que nem os próprios funcionários lá da empresa tinham permissão para entrar, porque era só o time de desenvolvimento mesmo, tipo um grupo de 10 pessoas que tinha acesso para entrar ali. É informação secreta, né? Porque é informação secreta e é área de risco também, entendeu? Uhum. Essas empresas, assim, geralmente elas precisam de ficar um pouco afastadas da cidade, porque tem toda uma questão de segurança ali, saca? Porque é muita coisa explosiva e tal, então se dá BO com alguma parada, a chance de sair uma reação em cadeia, sair explodindo tudo e tudo pro alto. Você ficou com medo, não? Então, eu fiquei um pouquinho com medo, só que os caras têm um sistema de segurança da hora também, assim, sabe? Na hora que o experimento vai rodar, igual a gente foi testar a ignição de motor. Então, você bota o motorzinho lá, o booster, pra dar o start, e aí sai um fogaréu, um barulho gigantesco, assim, super estrondoso. E isso tudo acontece lá fora e a gente fica, tipo, numa casa-mata, assim, sabe? Então, tem uma segurança razoável. E no caso, então, a câmera ali, por que a indústria precisa dela ali naquele momento? Para melhoria de produto, para detectar defeito, né, participar da melhoria de produto, para pesquisa. Então, tipo assim, por exemplo, eu acho que é mais fácil a gente pensar num setor industrial. Tem uma empresa que tem uma esteira que faz 1000 embalagens por minuto e é um robozão lá que fica clá, 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 clá. E aí a cada minuto acumula um erro de 3 embalagens que saem estragadas. E que no olho você não consegue ver porque é um processo muito rápido. Aí você bota a câmera lá, aí você filma em câmera lenta, aí você vê exatamente onde que a máquina tá tendo algum erro que tá acumulando ali. Entendi. E tal. E aí você consegue intervir nesse problema. Eu já trabalhei já fiz com a logística da Souza Cruz, né, que é de cigarro. Cara, consegui, ele falando aí, ver no mínimo uns 15 processos que a gente atuava lá que realmente faria total sentido. Porque, como você falou, não tem como ver muito rápido. E às vezes depois a gente fica ali gastando muito mais tempo, pensando em tempo, em gasto de salário, de equipamento, do que contratar. Imagino, eu não sei quanto que é o aluguel também disso. Você falou que é caro? O aluguel ele varia aí na faixa de 8 a 10 mil reais. A dia? Não, a diária é de 8 a 15. É porque depende também se vai ter deslocamento, né? Se vai ter algumas coisas que vão levar. Só no que eles perdem de produto já valeria. Já vale. Não, é o que a gente tenta falar e convencer cliente, né? Que toda empresa, toda indústria que está fazendo desenvolvimento de produto precisa ter um equipamento de alta velocidade, né? Só que como é um equipamento muito caro e sempre tem um processo burocrático absurdo nas empresas e o Brasil ainda é muito conservador em relação à tecnologia nova, assim, né? A gente passa umas dificuldades aí para tentar convencer o povo. Geralmente os clientes do setor privado que são mais cabeça aberta são de multinacionais mesmo, tipo uma Stellantis, né? O grupo Fiat e tal. E a empresa pode contratar e ficar a diária, né? Pode ser um processo aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Sim. Não é só exatamente para um específico ali não, né? Sim, sim. Entendi. Isso. E aí, então, por exemplo, tá desenvolvendo produto, né? Que acho que foram os dois exemplos que você deu, foi mais ou menos assim. Não, se bem que um de máquina já não é desenvolvimento, né? Mas, tá, então eu quero saber que hora que rompe a resistência do material aqui que eu tô testando. Aí você põe a câmera para você ver qual que é o momento, tipo isso. Isso. Ou então, então o cigarro da Souza Cruz tá saindo, faltando um, é porque balançou por algum motivo a cada 1 minuto. Pode e aí ser. Você vê assim. Pode ser. Pai, a gente tá com um BO lá na BNZ, que eu acho que a gente vai ter que levar essa câmera. Na parte de confecção? De equipamento, de confecção, a gente tá tendo um trabalho lá, A máquina rapaz. lá que tá dando um trabalho danado. Não melhora e acho que com isso aí vai dar pra... Ó, e aí, ó, tá vendo? De repente a gente dá uma trocada de ideia. Eu vou dar uma permuta. Eu vou fazer quanto aqui, cara. Nu? Legal. Então, beleza. Indústria. Aí, qualquer tipo de indústria, né? Qualquer tipo de máquina. Aí... Cara, tem um evento que é rápido demais pro olho. Isso daí é até a... Como é que chama? Quando é a frasezinha de impacto da empresa? Slogan. O slogan, tem até o slogan da fabricante, que é:
quando é rápido demais pra gente ver, mas importante demais pra gente ignorar. Então, qualquer coisa que é muito rápida pro nosso olho conseguir assimilar, mas que, pô, a gente não precisa de entender o que tá acontecendo, a câmera vai ser aplicável. E tem um leque de câmeras imenso, assim, sabe? Tipo, essa que eu uso, toda vez que eu vou falar eu uso, eu aponto minha tatuagem, né? Ó, manda pra câmera aí, ó. Ô, Cássio, foca ali, ó. A galera do Spotify tá mostrando a tatuagem irada dele agora. Vai ter que Não entrar no é? Instagram dele pra copiar, viu? pra ver E tem depois. vídeo em super câmera lenta fazendo essa tatuagem aqui. É? Pô, nota, a tatuagem, isso golinha é lá. doido demais, cara. É da hora. Mas aí me perdi. Todo tipo Do slogan. de indústria, né? Que precisa. Ah, não, eu tava falando do leque de câmeras. Aí essa que eu uso hoje aqui, ela tá mais ou menos no meio do caminho ali. Tem algumas que são mais básicas e tem algumas que são muito robustas para balística, né? Pra você conseguir ver o projétil saindo da arma ou pra explosão, esse tipo de coisa, assim, sabe? Entendi. Porque aí, sem dúvida, também entra ali um lado... A indústria já é um empreendimento mais caro, né? E aí as perdas também são maiores. Sim. Né? Então acho que aí entra essa questão do investimento que você perguntou. Sem dúvida. Exatamente. A nossa é mais comércio e a indústria é um pouco mais simples, menor. Então a permuta de camiseta realmente ainda é relevante. A demanda é alta assim, no Brasil, Cara, de empresas que procuram esse serviço? Eu entrei, tipo assim, eu comecei a de fato trabalhar na empresa exatamente no... Tipo, eu entrei... Opa! Vai não, tá cedo. Levanta o braço. Aí sim, hein? Viva o galo. Mas eu comecei... Eu tive a infelicidade de entrar, de oficializar na empresa e dois meses depois explodir a pandemia. Então, o recorte da realidade que eu tenho do mercado, ele é um pouco distorcido por causa disso. Mas tem mercado, ele me parece ser grande, mas ele tá voltando agora, que as coisas estão voltando a normalizar, assim, sabe? Mas, é isso, eu tô, desde que... Tipo assim, porque tem duas coisas, tem dois produtos principais, né? Tem a nossa venda e tem a prestação de serviço, que é a questão da locação. Então, sempre que a gente vê uma situação onde a empresa não tem recurso para conseguir fazer a compra, a gente tenta mostrar e fazer a empresa entender que locação é um caminho bacana são também. momentos diferentes de compra, né? São bons. Exatamente. E além disso, o que mais você já fez? Você já fez coisa na Fiocruz, tá me falando? Instituto, O que é Oswaldo lá? Cruz. Qual que foi a... Lá tem o Laboratório de Produção e Tratamento de Imagem. O pessoal estava fazendo um documentário sobre a Aedes aegypti. E o responsável pelo laboratório queria gravar a cópula do mosquitinho no ar. Eles transam voando, assim, ó. Nossa senhora, batendo nada. Vocês já viram, na verdade, essa cena, né? De dois mosquitinhos grudados e voando. Uhum. E aí, pro documentário, ele queria ver isso em super câmera lenta. Aí a gente teve a infelicidade de mexer com bicho é uma outra coisa muito legal que eu aprendi com esses meus... Corre aí com filmagem de ciência e tal, que mexer com bicho é muito difícil, velho. Porque a gente chegou lá, foi um verão que eu não lembro se a temporada de calor tinha adiantado ou atrasado, e isso influenciou, e aí a gente chegou lá, os mosquitinhos já tinham praticamente todos feito o serviço deles, assim, então acabou não rolando, saca? Nossa senhora, nossa senhora. E Barreira do Inferno, o que é isso? Um dos centros de lançamento do Brasil, né? Tem o de Alcântara, que é mais famoso, que teve aquela treta, né? Que morreu um pessoal lá há mais tempo, assim, tem bastante tempo. E tem esse centro de lançamento que fica em Maceió, que é a Barreira do Inferno. Uhum. E não só um centro de lançamento, né? Mas eles também têm uma estrutura para monitoramento de satélite, essas paradas, assim, saca? E lá você filmou o quê? A gente filmou o lançamento de um FTB, o foguete de treinamento básico, assim, é um foguete de mais ou menos uns 3 metros de altura. Aí você olha e você fala assim, pô, não é nada demais, assim, mas na hora que você tá lá, cara, e você vê o sistema de segurança e o bichinho da ignição, é um estrondo, assim, umas 10 vezes mais alto do que um trovão, saca? E esse foguete foi pra onde? Ele cai no mar, assim, Tá. É uma coisa bem simples. Consegui pensar, né? Não sei se é tão slow igual é a sua, mas tem um quadro no Fantástico, cara, que é sobre animais, inclusive, que você falou, isso me lembrou. Que tem, sei lá, uma cobra ali, aí ela vai dar o bote, aí vai devagarzinho, assim, né? Deve ter essa demanda cinematográfica deve ser... Sim. Acredito eu que deve ser mais legal de trabalhar do que uma... Eu acho mais divertido, E tudo, na verdade, ciência tá em tudo, né? Tudo tem ciência, só basta você ter um olhar um pouquinho diferente ali que você consegue extrair isso de lá. Mas eu gosto muito de mexer com essa parte. Inclusive, em dezembro agora, eu vou estar
vai vir um conhecido meu de internet que eu nunca vi pessoalmente, que ele é entomólogo, ele estuda insetos, e ele faz produção de divulgação científica de inseto e ele filma demais, assim, há uns vídeos nível Discovery, essas paradas. E aí ele vai estar em BH, a gente vai passar uma semana gravando insetos em super câmera lenta, sabe? Doideira. E esses trabalhos, né, que você faz fora do seu canal, certo? Você pode usar alguma coisinha pro seu canal? Então, por exemplo, eu fui no CAEX, que é o Centro de Análise do Exército, eu não lembro exatamente qual que é a sigla, a gente tem que ver. Mas é uma parte do Exército lá no Rio de Janeiro que eles vão fazer uns testes de bomba de um cliente. Porque o Exército compra... Na verdade, não é que o Exército compra não, tem essa parte também, mas tipo assim... Igual tem Anvisa e Metro, essas coisas que validam algumas coisas para elas poderem de fato ser vendidas, né? O Exército ele que dá o respaldo se algum armamento produzido no Brasil pode de fato ir à venda para o público, né? E aí teve um teste que a gente foi contratado para ver lá e gravar as explosões de uma bomba, era uma bomba gigantesca de 100 quilos, assim, saca? Yeah. E aí isso foi muito massa, porque tipo assim, a imagem eu não posso usar. Porque é uma imagem que tem a questão de sigilo lá e tal. Mas eu perguntei pro pessoal se eu podia gravar a minha experiência. Eles deixaram eu gravar. Isso deu um vídeo muito legal, que o pessoal adorou assistir, saca? Porque, tipo, a bomba foi explodida em um determinado ponto. O pessoal tava na distância de segurança de 1,1 km, eu acho, de distância. E pra a imagem ficar boa, a câmera tinha que ficar o mais próximo possível. E o limite da distância de segurança era 600 metros. Só que ninguém ficava a 600 metros. A base do pessoal que estava observando era 1 quilômetro e tanto. Aí tinha um blindado do Exército. E essa parte do Exército lá no Rio é muito doida, porque é tipo na praia, assim, um visual maravilhoso. É perto do Santos Dumont, do aeroporto. Não sei se... não, acho que não. É depois do Recreio, cara. Você atravessa o Rio inteiro. Tem que ser longe também, senão... Aí, tem que ser longe, exatamente. Eu acho que é perto de Guaratiba ali, é do outro lado. Esse perto do Santos Dumont já é mais histórico, assim, enfim. Aí, beleza, né? Aí, tipo, o pessoal fica a 1 quilômetro, aí achamos um blindado do Exército que tava exatamente no ponto que seria interessante filmar. E aí esse blindado já tinham feito uns testes, explodido ele, então ele tava com um motor com um buraco aberto lá e tal. Aí fizeram um bunkerzinho pra mim ali, entendeu? Botaram umas chapas de blindado assim em volta de mim, eu fiquei com o computador ali atrás, deixei a câmera do lado e o pessoal todo... Isso foi, tipo, bem emocionante, assim, saca? Porque, pô, eu fui a pessoa mais próxima, até onde eu sei, uma das que mais ficou próximo desse tipo de experimento, assim, saca? Uma bomba de 100 quilos explodindo do seu 600 metros de você. Deus me livre. Cara, é muito doido, São mais animais. Você só com um blindado na sua frente. Sabe? É muito doido. E é muito doido também porque tem coisa que a gente vê na TV, vê em filme, não tem muita noção, né? Mas você vê a imagem com seu olho da bomba explodindo e o barulho demorar 2 segundos pra chegar, é um negócio muito doido, velho. Você vê lá o negócio assim, ó. Pá! Aí dá um choquezão, treme tudo. E aí isso foi uma experiência super maneira. E aí eu gravei tudo, documentei, porque o pessoal permitiu, saca? Massa. Então às vezes eu não posso compartilhar o que eu gravei de prestação de serviço, mas eu tento alguma coisa, eu tento tirar ali. Cara, teve algum vídeo seu, seja de experimento, seja nesses de trabalho, que deu merda? Que deu merda, tipo, de machucar, ou de... eu pensei mais em se machucar, mas agora dá pra pensar também, pô, descobriram uma coisa que não fazia ideia ali, e no câmera lenta você descobriu que é aquilo ali, não é aquilo ali. Eu pensei mais deu merda, tá? Porque você falou da bomba. Bota fé. Cara, ó, os riscos, mas... de dar merda, eu já fiquei no quase algumas vezes, graças a Deus nunca deu. Mas vocês conhecem La Fênix? Sim, é os doidão, o malucão do YouTube. Os malucão do YouTube. É tipo Jackass, tá ligado? Jackass. É tipo Jackass do Brasil. Pimenta no olho. Na mesma viagem que eu fui pra Fiocruz, inclusive, a gente gravou com a Fênix. A gente levou as câmeras de alta velocidade lá e tal. E aí eu entrei na onda, aí os caras tinham uma arma de pressão lá que eles botaram tanto de milho dentro dessa arma. E aí atiraram em mim, saca? E aí gravamos isso em super câmera lenta. Aí vem os milhozinhos chegando devagarzinho assim, aí tem um impacto, aí a onda propaga na pele, aí foi uma imagem sensacional. E aí eu fiquei vermelho uma semana inteira, igual catapora, velho. Juro, real, igual catapora mesmo. Eu tenho as fotos disso, velho. Fiquei todo pintado.
Você que quis fazer, né? Você resolveu. Resolvi fazer na hora, lá na empolgação, eu falei, pô, vamos fazer né? do caralho. E explosão que voa além de onde deveria, ainda bem que não, né? Não, geralmente a gente toma o máximo de cuidado possível, assim, saca? Falando dos tipos de vídeos que você faz lá no TikTok, então, tô vendo um que você está se dando tapa na cara. Tem desse negocinho que nós vamos falar daqui a pouco aqui. Pinça, nossa, que aflição, cara. Esse daí teve um pessoal gostou, né? Teve uns que ficaram com aflição, outros gostaram. Pinçando cabelo. Meu Deus do céu. Pelo, né? Da barba ainda, né, pra melhorar a história. Nossa senhora. Esse aqui é bolha de sabão. O que mais? Que tipo de coisa você faz lá que o pessoal gosta e quais são os exemplos? Cara, geralmente o pessoal adora coisa que mexe com fluidos, né? Tipo água e tal, porque é bonito de ver, né? Sempre tem um padrão muito estético, assim. Mas, no geral, eu acho que o que mais pega a galera é a narrativa. Então, qualquer coisa que eu pego e crio uma história bacana ou dou um olhar diferente pra história ali, o pessoal adora, sabe? Uhum. Tipo, teve uma questão... Essa questão do Tazo, 11 meses investigando um negócio ali e tal, o pessoal adorou, foi uma coisa que validou legal. Uma outra experiência que eu queria... Sabe a estação espacial que tá aí girando em torno da Terra e tal? Tem um site que mostra pra gente lugares onde ela vai passar na frente da Lua ou do Sol. E aí eu fiquei monitorando isso com o meu parceiro durante alguns meses e a gente viu que ia ter uma transição, trânsito. Que eu te encontrei. É mesmo? Eu já vi esse vídeo. Ah, que doido, velho, que doido. Pois é, aí a gente descobriu que ali em Nova Lima ia ser um ponto de observação disso, só que não dá pra ver olho nu. Primeiro porque é muito rápido e segundo porque é muito pequeno. Então a gente botou não foi essa câmera lenta que eu tenho, mas a gente botou uma outra câmera lenta mais simples acoplada num telescópio, apontamos pra Lua, e aí na hora que o site falava, a gente deu play lá e a gente conseguiu pegar, e aí dá pra ver a ISS passando igual uma navezinha do Star Wars, assim, ó, na frente, sabe? Então tem isso, assim, tipo, acho que tudo pode ficar muito divertido, sabe? Dependendo do que... Aproveita que pra quem tá escutando também, né? Às vezes ficou curioso, fala seu arroba do TikTok. Do arroba o Superlento no TikTok e no YouTube. E arroba Lucas Semitri nas outras redes. Twitter, Instagram. E aí eu tenho esse impasse aí, que vocês são empreendedores, a gente pode até trocar ideia sobre isso. O quê? Eu não sei até que ponto que vale a pena eu ficar usando o Superlento, até que ponto que vale a pena eu ficar usando o Lucas Mitri, saca? Porque eu acho o meu sobrenome, por ser uma família pequena, é uma coisa bacana, marcante, né? Uhum. Mas eu também acho bacana a questão da identidade do Superlento, assim, sabe? E aí eu fico nessa, assim. Aí eu acabei ficando polarizado. Em algumas redes é Lucas Mitri, em outras é... Aí nas que é uma coisa eu boto a tag normal e o nome da outra coisa, eu faço essa troca, assim. Eu, na minha opinião, eu manteria, inclusive, conteúdos diferentes. Então, Instagram de uma forma, TikTok de outra. E aí, considerando isso, eu dava manter Mitri em um e Superlento em outro. Só que eu sou sempre a favor da marca meio separada do PF ali, sabe? É porque a gente que é creator tem muito esse lance de usar o próprio nome, a própria persona como uma marca, né? E aí eu tenho refletido muito sobre isso. Eu gosto do nome Superlento, tá? Ou Superlento. Tá registrado o nome? Tá registrado o domínio, né? Mas o... Pô, INPI, cara. Já registra lá e depois você decide. Se já tiver depois alguém lá, você volta pro Mitri. Massa. Boa. Pode falar. Eu ia perguntar dos vídeos que mais bombaram, que eu vi alguns ali do seu TikTok. Teve uns que eu fiquei com aflição, inclusive. Esse que você mostrou foi um deles. Tem algum de pessoa espremendo espinha? Então, foi o que o pessoal mais pediu. Credo. Aí nesse arrancando a pinça. Com a pinça. Nesse também tem espinha? Então, não, eu vou fazer. Caramba, velho. Porque isso aí espinha e cravo. Tem a galera que é doida com esse trem, né? Tem, velho, tem. O pessoal sente prazer mesmo, né? Diz que até fica salivando assistindo o vídeo. Aqui, mostra pra gente um pouco desses experimentos aí. Agora ele trouxe algumas coisas aqui mais básicas que na câmera lenta deve ser muito interessante, mas aqui como o papo é física e ciência, eu pedi para ele, né, tomei a liberdade de sugerir que ele trouxesse. Então quem está no Spotify, vamos tentar narrar o máximo possível, se não, pluga lá no YouTube, lá Gerais Podcast, vê a cara feia do Breno lá, mas você vai entender melhor aí o experimento. E o bigodinho aqui, ó. Que isso, hein? Quem quer ser o dedo para eu poder usar de suporte? São 2 dedos, assim, ó, do jeitinho que eu tô fazendo. Pode ser assim mesmo. Isso. Isso é uma correntinha, uma mágica que já fez muito sucesso aí pelas internet. Não sei se vocês já viram, mas é até legal pra brincar com os outros. Olha só, você vai botar o anel aqui. E aí na hora que você... Opa, só... Pera aí, rapidão.
Ah, ao vivo deu errado, é isso? Não, vai dar certo, vai dar certo. Ah, que isso. Aí, ó, só de soltar. Vocês viram que eu coloquei o anel sem passar Você nada só por soltou. dentro e tal. A corrente tá fechada aqui no dedo, né? E aí o anel fica travado ali dentro. Caramba. Então, pera aí, deixa eu narrar pra quem tá ouvindo. O Breno tá segurando uma correntinha, tipo de colar, meio de ouro, assim. Aí tava pra baixo. Ele pegou um anel tipo de chave, maiorzinho, só subiu, assim, passando a correntinha por dentro do anel. Sem amarrar, só nem encostando, né? Só soltou. Quando soltou, eles se entrelaçaram de uma forma que tá travado aqui no ar. É isso? Exatamente. E como é Exatamente. que foi que aconteceu isso, cara? Pois é uma coisa que é rápido demais pra gente ver, né? Mas que com a câmera lenta a gente consegue colocar lá e expandir e ver o que acontece. O que acontece, o segredo, o pulo do gato aqui que a gente vê em câmera lenta, é que pra isso dar certo eu tenho que soltar o anel por um dedo primeiro. Então, tipo assim, eu levanto esse dedo aqui. Quando eu levanto esse dedo, o outro dedo que tava apoiando também, ele fica meio grudadinho no anel, então essa parte começa a cair primeiro, saca? Ah, No que ela cai primeiro, ela vai tensionando a correntinha e aí a correntinha vai dar um nó, assim, saca? que coisa. Até fazendo assim fica meio rápido, né? É. Em câmera lenta dá pra ver direitinho e entender o que acontece. E no caso, soltar o dedo ao mesmo tempo é muito difícil, né? Muito comum. Tem isso também, né? Pensar um pouquinho de diferença, a chance é muito grande, né? Exatamente. Que legal. E os outros aí, o que mais que tem aí? Esse experimento aqui é um experimento que eu adoro, ó. E ele intrigou muita gente por muito tempo e dá muito pano pra manga até hoje, pra falar a verdade, sabe? Pera aí. Uai. Ixi, vai dar merda. Esse aí tem que levantar aí? Vou ter que levantar. Tá, a câmera pega direitinho? E foi um fenômeno que foi descoberto por um youtuber de ciência. É mesmo? É, isso é bem massa. Daqueles que era referência sua, assim? Cara, eu não acompanhava ele, mas era pra ter sido. Hoje virou. Legal, legal. Olha que doideira. Eu vou Tá botar... pegando aí? Eu vou só botar um pedacinho da corrente pra cair. E pega a visão do que acontece. Que? O trem levantou ali. Ela cai eternamente. Ah, cai Tipo, se eternamente. tivesse 100 metros, ia cair 100 metros. Se eu tivesse com uma altura maior, ela ia subir essa cabecinha dela mais, assim, sabe? Fica tipo uma cobra, assim. Que doideira. Se for pensar, o peso da parte que tá caindo é muito menor do que o peso que tá dentro, né? No início, É. Pois é. É. E qual que é essa... A explicação disso é complexa. Em câmera lenta dá pra gente ver, e isso é uma das hipóteses, eu nem sei se tá completamente fechado já essa resolução, mas a última vez que eu vi, esse era o maior consenso científico. Que essa correntinha, repara que ela tem um espaçadorzinho entre as bolinhas, sabe? Então isso tensiona, tipo assim, você não consegue dobrar ela perfeitamente, tipo, sempre vai ter um limite ali de dobra nessa correntinha que tensiona, né? E isso ajuda a correntinha a fazer uns formatinhos que vão... Tipo assim, imagina que essa bolinha que você tá vendo aqui, ó, da dobra, Aham. é o que acontece, o que fica na base da corrente que tá saindo do copo, da basezinha. Como é um negocinho redondinho, quando você coloca isso na base, ele fica pressionando a base para baixo. Aham. Deu para Puxando. pegar? É. Certo. Puxando. E aí a base pressiona para cima. Reação, Então, tipo, ação-reação. Então, o que acontece é que o suporte de onde ela tá Começa a saindo empurrar. começa a empurrar ela. Exatamente. Por Porque isso ela que tá aumentou a altura depois. E vai aumentando a altura. E se a gente jogasse isso do prédio, ia ser A mais altura alto seria ainda, maior. assim, Caramba. Irado. Isso é legal, né? E, tipo assim, outro tipo de corrente não daria se não tivesse o espacinho. Não, tem que ser esse perfil de espaçador. Dá até pra fazer ela maior, com bolinhas maiores e tal, mas tem que ser esse perfil. Uma bolinha, um espaçador, uma bolinha. Caramba, bicho. Legal, né? Isso é muito doido. Essa aí eu nunca passou na minha cabeça. Também não. Aquela ali, ó, que acho que muita gente já viu, eu já vi em mesa de filme, assim, de Enfeite, escritório. né? De escritório, né? São 5 bolinhas. O que é isso aí? Eu Como não é que sei chama como esse trem? Vocês não sabem o nome? O nome é pêndulo de Newton. Ah, Você vê isso direto em decoração, mas ninguém sabe o nome mesmo, né? É pêndulo de Newton. Isso daqui é um experimento que ele ajuda a gente a entender questão de conservação de energia, conservação de momento, umas partes da física aí que... doido, mas é legal. E aí, tipo assim, por exemplo,
Bom, dá pra falar várias viagens de física aqui, mas o que eu acho mais doido, que isso daqui foi a coisa que eu mais forcei minha câmera até hoje. Sério? Mais do que quando eu gravei um tiro. Porque o que eu queria fazer era calcular a velocidade do som com esse negocinho no aço, né? Porque o som ele tem velocidade diferente dependendo de onde ele tá propagando. Essa bolinha de aço, e aí quando você solta ela de um lado, sai a outra do outro lado. E isso parece meio que instantâneo, né? Só que em tese, na verdade, o que acontece é que quando essa daqui bate aqui, há uma transferência de energia aqui que propaga na velocidade que a onda se propaga no material, né? Então eu queria filmar isso para ver exatamente quanto tempo que demora entre essa bater e essa daqui sair. E aí eu gravei recentemente em 210 mil frames por segundo e não ficou bom ainda. Eu vou precisar de fazer um vídeo melhor. Eu já fiz um vídeo... muito rápido. Muito rápido, muito rápido. Muito rápido. Então, você mesmo com esse monte de frame, você não conseguiu capturar a saída da última bolinha? Tipo, eu consigo ver a bolinha batendo e a outra saindo. Eu só não consigo ver quanto tempo demora entre a batida e a saída, tá, entendeu? entendi. O que interessa pra mim é isso, é ver, tipo assim, quanto tempo que tá as 5 encostadas depois da colisão. Entendi. Sacou? Uma bateu. Quanto tempo que elas ficam paradas Demorou até pra a outra sair. Caramba, hein? Se você aumentar e botar uma bola maior, talvez seja mais fácil. Isso daí é uma hipótese que pediram pra eu testar nos comentários. Pô, eu sou um gênio Ah, da física. Tá vendo? cara. É isso aí, filho. Mas Pode resolver nosso pior do equipamento lá agora. fazer uma fileirona, pode ser. Entendi. Então, nessa conta que você fez, você já usou um de 210 e não conseguiu ainda. Você consegue chegar meio que no... Falar, ó, se não é isso aqui, é no mínimo esse tempo aqui. Você tem esse tempo? Tenho, tipo Você ficou assim... confuso a minha pergunta, mas... Não, mas eu acho que eu entendi, entendi. É porque, tipo assim, eu fiquei com uma margem de erro muito grande com 210 mil frames por segundo. Só que eu sei, quando eu olho na tabela lá, né, já calcularam a velocidade do som no aço. Então eu sei que é 6.000 e não sei quantos metros por segundo. Então eu consigo fazer as contas e ver, tipo, pelas minhas contas, eu acho que uma câmera aí que chegar por volta de uns 800 mil quadros por segundo, eu já vou conseguir fazer, gravar. 4 vezes mais que a sua. E a gente tem, né? Só não está disponível no Brasil, assim. Essas câmeras mais robustas, elas acabam que... Na verdade, praticamente todas as câmeras elas são feitas por encomenda quando um cliente pede, então não fica disponível em estoque, assim, saca? Entendi. Cara, por que você acha que esse tipo de vídeo viraliza, assim? Depende se viraliza também, né? Porque às vezes eu não consigo chegar no viral. E aí eu assumo a culpa. Eu acho que fui eu que não desenvolvi a narrativa tão bem. E isso é legal, porque essas plataformas elas dão algumas métricas de análise pra gente, né? E eu sempre fico muito de olho em retenção de público, que pro TikTok é o que mais importa. Mais do que curtida, mais do que comentário, que qualquer tipo de engajamento. A retenção de público é o mais relevante pro TikTok. E o meu vídeo que mais deu certo é o meu vídeo que tem uma marca histórica de retenção de vídeo, assim. Tipo, bateu 7 milhões e pouco de visualizações, saca? Então, eu considero que acima... Porque tudo é interessante, velho. Mas acima do fato, do experimento que eu estiver analisando, tem o lance de eu conseguir criar uma narrativa bacana. Os 3 primeiros segundos tem que ser muito interessantes, né? Porque o dedinho da galera hoje tá nervoso ali, rodando o feed pra baixo. Então... É um combo, sabe? É um combo de ter um assunto legal, com saber chamar atenção no primeiro momento e desenvolver a ideia de um jeito legal até o final, assim. Aí, concordo, você tá de parabéns, que eu, né, fucei, eu achei bem legal o TikTok e realmente, você consegue prender vários vídeos ali, eu falei, caramba. Dá pra ficar só baixando os vídeos, né? Aí, ó, bom saber disso, não é hein? à toa que Obrigado. tá aqui, pô. E aí você falou que você tá no programa de aceleração também, de creators do TikTok, é tipo isso? Isso. O TikTok, ele se considera uma plataforma de educação, de tutorial e tal. Tutorial mesmo? Dessas paradas, Então, tudo a ver com você. Ele diz que o principal competidor dele é o Google, na real, saca? Tipo assim, ele quer ser uma plataforma de busca, assim. Você quer saber tal coisa de viagem, você vai pesquisar lá dentro da plataforma. O YouTube já é, por exemplo. Tipo, exatamente. Entendi. Eu vi o cara da MLabs falando isso. No podcast que eu vi dele falando, que o TikTok já está conseguindo. As redes sociais, hoje em dia, somadas, já estão ultrapassando um pouco o Google disso aí. É igual o YouTube, realmente. Pois é, e aí, tipo assim, nesse programa,
tá ficando bem nítido que eles realmente estão apoiando a galera da educação. Então, foi um programa voltado para incentivar o crescimento de creators de educação financeira, e tem alguns outros temas ali, mas tudo meio que com viés para educação, sabe? E o que é a aceleração? Como é que eles te ajudam? A aceleração, eles entram com uma monetização, porque o TikTok não é monetizado, né? Então, no período de 2 meses, a gente tem um respaldo financeiro ali, tem que cumprir com a quantidade mínima de vídeos que eles colocam. Tem algumas categorias, de 25, 35, 45 postagens, e aí tem os valores diferentes que eles pagam para isso. E são 5 workshops que eles dão também. Né? Eles ensinam um pouco sobre a rede, ensinam um pouco sobre edição, umas paradas que quem já está na internet produzindo conteúdo, acaba que a gente já sabe um pouco, sim, mas tem muita gente nova chegando, crescendo, então tá sendo bacana para apoiar a galera, assim, sabe? Demais, acho que preparar, inclusive é uma coisa que o Instagram demorou muito para começar a fazer, né? Essa comunidade de creators aí, né? Sim. Por outro lado, Hotmart, por exemplo, faz muito. Aham. YouTube sempre fez pra caramba, né? Que as YouTube Space, que as trem tudo. Sim. Pô, que legal, hein, Brunão? E você fingindo que é engenheiro aí, sabe nada de física. Nem o nome daquilo ali eu lembrava mais. Eu já tive prova de sei lá. Eu sou engenheiro mecânico de formação, mas, cara... Breno só foi em festa. Chegou a exercer? Inteira. Não, eu fui engenheiro por 4 anos, mas eu fui trainee de uma empresa de logística. Então, eu trabalhava mais com gestão, operação, Entendi. mecânica mesmo, nunca. Hoje tem rolado, na verdade, isso tem sido mais comum, né? Pra quem consegue ainda, Sim. né? Tipo... Eu acho bom, assim, né? Respeito demais a engenharia, gostei de ter feito, mas tô bem feliz onde eu tô hoje. Isso Pô, aí, doido. isso aí. Ô, Lucão, obrigado pela sua presença, cara. Que papo Que massa. isso, tamo aí. E como nós falamos, né, cara? Vamos fortalecer a cena de BH e de Minas aí. Sucesso pra você. Com certeza. Espero que o seu canal seja cada vez mais relevante aí. E que a galera comece a gostar ainda mais da sua narrativa aí, dessa questão de física e desmistificar a física, que você tá no caminho certo. Pô, obrigado, gente. Valeu Tamo junto, demais. obrigado. E aqui, temos um dos processos nossos, é o processo de estamparia. E acho que ficaria legal, hein, cara? Pô, legal. Se Pô, você da quiser, hora. Super lento ali, passando a... Porque também tem, por exemplo, é uma tela que você passa a tinta e põe na camiseta, depois você põe numa estufa ou numa coisa quente. Uhum. Talvez mostre até a tinta solidificando. Então, Ó, se doido. pá, é legal isso vamos aí. conversar em off, a gente dá uma olhada nisso daí. Boa, Massa. demorou. Perfeito. Ô, satisfação, obrigado pelo convite, viu, rapaziada? Feliz demais de estar aqui. Eu sou bairrista pra caralho, Aí, então estar num rolê mineiro, fortalecendo a cena, acho que é uma das coisas mais importantes, né? Vamos que Isso vamos aí. junto aí. Tamo junto. Tamo Pra junto. galera que está aqui até agora, seu arroba de novo, ou Superlento no TikTok? O Superlento, TikTok, YouTube e Lucas Semitri no Instagram e no Twitter. Boa. E nós, Gerais Podcast, estilo bem dizer. Valeu! Valeu!